Olá, olá a todos. Meu nome é Adriana, sou terapeuta ocupacional. Gostaria de agradecer muito o convite para participar desse simpósio tão importante, tão raro, entre o Brasil e Portugal. E estou super feliz aqui de compartilhar um pouquinho da minha experiência, em relação ao uso de tecnologia assistiva dentro do escopo da terapia ocupacional de pacientes com doenças do neurônio motor inferior e da síndrome pós-pólio propriamente dita. Acho que eu fui convidada um pouquinho para palestrar, né, para fazer essa arguição, por causa da minha experiência clínica. Eu tenho muitos anos de experiências com pacientes, atendimento, né, de pacientes com doenças neuromusculares, mas atualmente eu estou morando em Portugal e eu estou trabalhando, colaborando como pesquisadora num centro de tecnologia em saúde da Universidade Politécnico de Leiria e também prestando consultoria técnica de terapia ocupacional para crianças com doenças raras dentro do contexto escolar aqui de Portugal. Então, estou tendo a oportunidade eh, de ver a atuação, de entender como que as crianças podem estar incluídas dentro de um sistema educacional. O que eu preparei hoje para essa aula foram um escopo de cinco itens que espero cumprir. Então, primeiro vou contextualizar a terapia ocupacional dentro da equipe interdisciplinar, né, das doenças do neurônio motor inferior, falar dos métodos de avaliação, quais são os principais tipos de tecnologia assistiva utilizada para esse perfil de paciente, quais são os nossos desafios e descobertas da prática clínica e tentar aliar sempre com as evidências científicas. Então, eu gosto de começar a aula, quando a gente fala de doenças raras, qual que é o principal papel da terapia ocupacional, né? Então, até eu acho que é o profissional dentro da equipe, que ela estuda o potencial funcional e os desejos dessa pessoa, né, que tem uma doença eh, neuromuscular, uma doença rara, e aí, por meio de tecnologia assistiva, a gente consegue disponibilizar essa função, esse desejo, né? Colocar em prática esse papel ocupacional desse paciente. Então, aqui é só para mostrar, esse é um paciente com distrofia muscular de Duchenne, de 23 anos, de um hospital específico do Japão, e o sonho dele era ser artista, né? Pintar. E aí, o terapeuta ocupacional dele desenvolveu toda essa engenharia para que ele pudesse pintar, né, e executar essa função. Então, só para dar um exemplo, que tem, no mínimo, a, a utilização, né, de 13 tipos de dispositivos assistidos, né, de tecnologia assistiva, isso seria impossível, né? Ele não conseguiria ter o papel ocupacional de pintor como ele tem. Então, só para citar, ele tem uma cadeira de rodas motorizada com tilt, que é super tecnológica, para várias posições, diferentes alturas. Ele tem, no mínimo, oito tipos de dispositivos de adequação postural para segurar esse corpo tão fraco e tão desequilibrado. Ele tem um motor para deslizar o quadro, um levitar de membro superior para segurar esse braço, mais suporte de mesa regulável, de altura, adaptador de pincel. Enfim, sem todo esse aparato, essa atividade não seria possível. Então, graças ao terapeuta ocupacional dele de lá, né, do centro, e a tecnologia assistiva, eles conseguiram potencializar esse desejo, né, e dar essa função para esse paciente, mesmo com grave limitação motora. Só para a gente organizar, não se perder aqui, a gente sabe que a topografia das doenças neuromusculares, geralmente elas são de cinco, né? São divididas em cinco regiões, mas aqui a gente vai falar especificamente das doenças do neurônio motor inferior do corno anterior da medula. Então, a gente vai se apegar principalmente vamos falar um pouquinho, né, da esclerose lateral amiotrófica, da atrofia muscular espinhal e da síndrome pós-pólio propriamente dita, três doenças raras. O que elas têm em comum, independente, né, se a gente olhar para toda essa topografia? Todos esses pacientes vão ter dificuldades funcionais em alguma área da sua vida. Pode ser apenas subir um zíper, ou apertar um botão, ou até um paciente que não tem capacidade motora nenhuma e que precisa utilizar o movimento ocular
restante para acessar alguma tecnologia. É aqui só para organizar um pouquinho mais, né, da onde a gente fica, falar dessas três doenças que eu já citei. E quando a gente pensa, né, na história natural, dessas três doenças do neurônio motor, a gente pensa que uma criança que nasce com atrofia muscular espinhal, ela vai ter todo o comprometimento do desenvolvimento motor, né? Ela tem um quadro hipotônico e graças aos novos medicamentos, né, a terapia gênica, a gente sabe que toda essa atuação, principalmente de três medicamentos, a ciência tem visto o quanto que novos neurônios motores, os neurônios motores vizinhos, acabam eh, contemplando essa força muscular para que essa criança esteja mais próxima de uma criança típica. Então, a gente sabe que a atrofia muscular espinhal houve uma mudança da história natural da doença e a gente tem acompanhado fenomenologicamente a atuação desses três diferentes medicamentos no desenvolvimento dessas crianças. Mas o mais importante é isso, é saber que não é aquele neurônio motor inferior que morreu que ele vai voltar a funcionar, mas são os neurônios motores vizinhos. O que que isso tem a ver com a síndrome pós-pólio? É, já vou passar um pouquinho para essa imagem, porque na síndrome pós-pólio a gente sabe que a perda do neurônio motor inferior ela foi completamente localizada, a gente consegue entender. A gente sabe que tem a hipotrofia daquela musculatura que era irrigada, né, por aquele neurônio motor inferior. E o neurônio motor inferior vizinho começou a trabalhar muito, muito mais do que para dar conta, né, dessa funcionalidade. E na síndrome pós-pólio, o que, que a ciência, né, ela descreve na literatura? Esse neurônio motor que trabalhou muito, que trabalhou em dobro para compensar o neurônio motor que era, né, não funcionou, ele começa a ficar cansado e começa a ter morte desses neurônios motores inferiores. Então, a síndrome pós-pólio é uma doença que a gente sabe que tem começo, meio e fim para terminar. Mas ela nos ensina, por exemplo, o que está acontecendo nessa nova era dos medicamentos dos bebês e crianças com atrofia muscular espinhal. Um paralelo com a esclerose lateral amiotrófica, a gente sabe que a perda do neurônio motor, né, a morte do neurônio motor, ela é progressiva, a gente não consegue evitar, né, e o quanto que ela é rápida, quanto que esse neurônio motor inferior, ele morre de uma maneira muito rápida. Então, mais uma vez, a síndrome pós-pólio consegue nos mostrar o que que acontece com o músculo quando a gente tem essa perda do neurônio motor inferior, né? Então, só para mostrar o quanto que a gente pode falar de uma doença específica, mas a gente está falando de três doenças super raras, mas que é muito importante a gente aprender sobre a fisiologia dessas doenças. E quando a gente fala de classificação funcional, a gente sabe que a atrofia muscular espinhal, ela já tem uma classificação específica para essas crianças e adultos, né? Se for a M3, por exemplo, a esclerose lateral, a gente consegue dar um estadiamento para esses pacientes, né? Até o estágio 5. E na síndrome pós-pólio a gente não tem um estadiamento, né? A gente pega pessoas sequeladas que venceram na vida, que trabalharam e que tiveram função como conseguiram ter, né? São pessoas incríveis, geralmente, em termos profissionais, em termos de relações pessoais e de produção para a sociedade, mas a gente não tem uma classificação para funcional, né? A gente acaba tendo que entender o contexto desses pacientes para entender como que essa capacidade funcional está sendo afetada pela síndrome pós-pólio. E aí, mais uma vez, a gente relaciona o passado, né, com os distúrbios musculoesqueléticos atuais, então a gente sabe que esse neurônio motor inferior que não funcionava, ele vai seguir sem desenvolvimento da musculatura. E aí, as deformidades e o desequilíbrio muscular, geralmente ele é avassalador em quarta, quinta, sexta década de vida desses pacientes. É um corpo que está muito cansado por excesso de uso de outros neurônios motores e desequilíbrio muscular, que esse corpo foi se adaptando para funcionar. Isso é um prato cheio, né, para terapia ocupacional,
porque, mais uma vez, as alterações no desempenho funcional elas aparecem e como que a TO pode atuar nesse. E com a tecnologia assistiva, como eu mostrei no primeiro slide. Então, os métodos de avaliação. O que que a gente pensa, né? Para eu poder ajudar um paciente com doença do neurônio motor ou síndrome, barra síndrome pós-pólio, a gente precisa olhar essa pessoa, né? Como que ela é, como ela está, né? Dentro daquele tempo, que atividades que ela executa ou que ela quer executar e que ambiente que ela vive. Quando a gente olha para esse conjunto, a gente tenta pensar e construir um modelo de tecnologia assistiva que faça sentido dentro desse contexto que essa pessoa vive. Então, para isso, a gente precisa saber se tem força, se tem movimento, né? O que que tem. Então, é super importante a goniometria ativa e passiva, a mensuração, né, dos membros superiores da goniometria ativa e passiva desses pacientes, para a gente entender qual é o grau de eficiência muscular, ou se eu tenho contratura, deformidade, qual o nível de força muscular que esses pacientes apresentam, principalmente em porção distal, né, em tipo de pinça. Então, a gente entende que fraqueza distal que está nesse momento. Um teste simples de ser feito é um teste de desempenho dos 9 pinos, né? Esse teste a gente consegue comparar entre os membros a diferença de força ou de habilidade ou inabilidade. É um marcador importante de desempenho motor. As deformidades, o mapeamento das deformidades da coluna vertebral e dos membros, né, inferiores. O laudo de eletroneuromiografia é muito importante para a gente, né, quando a gente avalia um paciente com síndrome pós-pólio, para entender até que ponto que essa inervação periférica ela está comprometida, né, assim, até que ponto que a gente tem que atuar em questões também sensitivas de comprometimento de nervo, principalmente por posição inadequada de membro superior na cadeira de rodas ou excesso de descarregar peso em um lado do corpo. Então, as queixas sensitivas de pacientes com síndrome pós-pólio, elas são muito evidentes e acabam atrapalhando muito a qualidade de vida desses pacientes. Em relação ao desempenho das tarefas, né, das atividades de autocuidado, as atividades de vida diária, de vida instrumentais, elas são super importantes serem mapeadas, então a gente pode usar uma escala, né, de independência funcional, só para entender até que ponto esse paciente consegue fazer de forma independente determinada tarefa, com alguma modificação, ou não, ou se ele já precisa de uma ajuda pessoal. E dentro da análise dessa ajuda pessoal que esse paciente precisa, como a tecnologia assistiva pode tirar a sobrecarga ou diminuir a sobrecarga desse cuidador na hora de determinada atividade. Então, acaba sendo um marcador bem importante de avaliar os pacientes com doença do neurônio motor inferior. Avaliar a tarefa em si, isso é super importante. Pacientes com síndrome pós-pólio, eles, como eu falei, eles estão super funcionais, venceram na vida, e aí eles vão te mostrar o que está acontecendo em determinada tarefa. E para isso eu gosto muito de utilizar o questionário, não é um questionário, né, mas a gente usa como referência o questionário de fadiga para entender, apesar dele ser subjetivo, esse paciente ele consegue comparar em qual atividade do dia a dia ele está tendo mais cansaço, mais fadiga na sua rotina diária. E aí a gente consegue pensar juntos em estratégias que amenizem essa questão. A escala visual analógica de dor nos ajuda muito também nesse sentido. A medida de ocupação canadense é bem utilizada também, é uma análise para entender qual é o tipo de, de vida instrumental que esse paciente está sendo afetado, né? Seja o trabalho, seja alguma atividade de lazer ou escolar. O Quest é um questionário super importante para medir a satisfação da tecnologia assistiva desse paciente e o ambiente, né, onde que esse paciente vive, para a gente poder prescrever a melhor tecnologia dentro desse contexto. Um ponto bem importante das pessoas com síndrome pós-pólio, também é o mesmo paradigma que a gente tem com crianças que não tiveram aquisição de marcha comunitária ou de pacientes com ela que estão perdendo a marcha. Então, como que a gente consegue, de uma maneira construtiva e colaborativa, prescrever um melhor sistema de ajuda à locomoção para esses pacientes, e a participação deles acaba sendo super importante.
A gente sabe que pacientes com síndrome pós-pólio tiveram que usar ah, órteses, né, CAFO, AFO, super pesadas, se adaptaram em bengalas e muletas e andadores que não eram adequados, né, para sua condição física, mas acabaram tendo que se adaptar a isso. Então, como que a gente pode introduzir algum sistema de locomoção que seja mais adequado, mais que facilite a vida dessa pessoa quando o desempenho da locomoção está comprometido, né? Então a gente avalia o risco de queda, o quanto que essa pessoa está sendo alijada de participar da sociedade porque não consegue mais ter um desempenho de marcha adequado. E aí, para isso, a gente precisa fazer, né, usar aquela avaliação inicial. Então, eu preciso entender qual a eficiência da musculatura dos membros superiores para saber se dá para ter propulsão da cadeira de rodas, qual é o grau de força ou não eu preciso de uma cadeira motorizada de primeira, qual é a força, o equilíbrio muscular de tronco e membros, para saber se eu preciso de alguns dispositivos de adequação postural para adequar, né, esse corpo na cadeira de rodas. Quais são os desejos, possibilidades desses familiares? E a gente está falando de condições financeiras também. A gente sabe que no Brasil esses equipamentos são caríssimos. E o ambiente, como eu falei para vocês, para a gente ser bem assertivo em relação a essa prescrição. Então, em relação às intervenções, usando aquela mesma teoria, né, que a gente tem que olhar a pessoa, a atividade, o ambiente, em relação a uma pessoa com doença do neurônio motor inferior, síndrome pós-pólio, a gente pode trabalhar com programas de reabilitação específicos de membros superiores, a gente pode trabalhar com órteses, confecção de órteses para melhorar o desequilíbrio muscular, a gente pode prescrever cadeiras de rodas e dispositivos de adequação postural adequados e alguns dispositivos que ajudem, principalmente na função dos membros superiores. Em relação às atividades, a gente trabalha com muitas orientações e treinamento de técnicas de conservação de energia, tecnologia assistiva para atividades de vida diária e para a vida instrumental. Em relação ao ambiente, a gente avalia a necessidade de equipamentos ergonômicos que ajudem no cuidado desse dia a dia, soluções de acessibilidades imobiliários que tornem muito mais seguro e eficiente, né, essa locomoção, esse dia a dia, esse cuidado dentro do domicílio. A automação, acho que já é algo que entrou, né, de uma forma de design universal, e aí os pacientes acabam tendo muito acesso à automação, de uma maneira muito mais simples, mesmo que tenha que usar o vocalizador de um sistema de mouse ocular, essa vocalização conversa, né, com o assistente de voz, e aí a gente tem o controle do ambiente de uma forma muito tranquila. E o transporte, que é algo que tem que ser muito bem pensado para que essa pessoa possa ter participação social, participação, sair de casa, né? Que ela não fique só no ambiente domiciliar. Então, a parte do transporte também é algo bem importante de ser abordado. Aqui, para a síndrome pós-pólio, a gente vai, porém, fazer um pouquinho nas ortóteses, né? Órteses de membros superiores e nas cadeiras de rodas. Então, só para falar o quanto que as órteses termomoldáveis, elas são muito importantes para evitar deformidades em cotovelos, punhos e dedos, potencializar a função e aliviar compressões de nervos e dores tendinosas, muito comum em pacientes com síndrome pós-pólio. Então, aqui só para exemplificar modelinhos de órteses que são bem utilizados na terapia ocupacional, isso é uma tecnologia assistiva, né? Que a gente melhora a qualidade de vida desses pacientes. Aqui é só para mostrar que tem modelos de suportes funcionais de membro superior, esse nosso artista que pinta com todo esse suporte de braço. Hoje, em 2025, a gente já tem outros tipos de slings ativos, assistidos e com inteligência artificial que fazem uma função excepcional e permitem que pacientes sem controle motor nenhum consigam passar o dia e executar atividades, inclusive laborais, de alimentação independente por meio de um equipamento tão moderno e tão funcional para essas pessoas. Em relação à prescrição, né, dos dispositivos de mobilidade, então a gente sabe que as cadeiras elas precisam ser muito bem prescritas, precisam ter qualidade, precisam ter segurança, precisam crescer, se for com as crianças, precisam crescer,
Então, para síndrome pós-pólio, a gente tem que pensar desde cadeiras de rodas ultra leves, né, manuais específicas. Às vezes eu preciso de cadeiras de rodas que tenham mais estruturas que forneçam tilt, né, que é o recliner, ou a báscula, para distribuir melhor o peso e tirar dores, né, durante o dia. Os kits de motorização de cadeira de rodas manuais têm sido muito utilizados também para esse perfil de paciente, porque ele pode conseguir tocar de maneira independente, propulsão manual, mas em determinados momentos que têm longas distâncias ou que são terrenos muito difíceis, eles podem se beneficiar de kits de motorização que encaixa nessa cadeira manual até as cadeiras de rodas mais complexas, mais completas, né, com sistema stand-up, elevação de assento, toda a estrutura adequada para que esse corpo tenha distribuição de peso, que esse corpo tenha função, que ele tenha a possibilidade de participar, né, de uma forma plena aí de todos os contextos que ele precisa. Os dispositivos de adequação postural para síndrome pós-pólio também são bem importantes, mas eu gosto de dar ênfase que são pacientes de quarta, quinta, sexta década de vida que já têm as deformidades completamente instaladas, né? É, talvez a gente não consegue, não sejam nem mais reduzíveis, elas já estão lá. Então, como a gente precisa proporcionar conforto para essas pessoas, não correção, né? A correção, ela acho que muito mais cirúrgica, mas do quanto que esses equipamentos de hoje em dia, com sistema de ar, com sistema de calibragem, com sistema que a gente controla, né? E a gente vai escutando esse paciente, vai montando junto com ele. Então, eu falo que o conforto é a primeira prioridade para um paciente com síndrome pós-pólio sequelado. Só para mostrar que tem pacientes que perdem completamente a função dos membros superiores, então hoje a gente também já tem outras alternativas de controle por meio de mouse ocular, por meio de inteligência artificial de pequenos movimentos na cabeça ou no pé. Então, tem outras formas da gente encaixar comandos de joysticks que não sejam só dependendo da força manual. Em relação à atividade, falar um pouquinho mais das técnicas de conservação de energia e de atividade de vida instrumental. Então, quando a gente vai na casa, quando a gente avalia por meio do questionário de fadiga, a gente consegue auxiliar esse paciente onde tem os gaps, né, de gasto energético, onde que a gente pode melhorar dentro desse ambiente domiciliar para que ele continue sendo independente, mas tenha menos cansaço no dia a dia. Em relação às atividades de vida instrumental, acho que isso a gente está bem definido. O mouse ocular acaba ajudando muito pacientes que não têm mais habilidade manual para uso da tecnologia. Existem outras formas também de piscadela e os softwares também têm sido muito efetivos em relação à comunicação, à vocalização. Então, avaliando esse paciente, a gente consegue perceber qual seria a melhor tecnologia de acesso ao computador, ao smartphone, ao que ele precisa e até do controle ambiental. Aqui, só para dar ênfase na automação, quanto que isso é valioso, né? Os devices que já vendem em qualquer plataforma de vendas, desde como a gente tem que preservar esse paciente e estimulá-lo a acender, a apagar a luz, controlar todos os eletrodomésticos que sejam possíveis, né, por meio de infravermelho, por comando de voz. É, tem controle de temperatura aqui na Europa, né? Os pacientes precisam saber, eles sofrem muito com frio, então precisa saber essa temperatura interna, ó, como tá, né, para evitar mais limitação ainda devido ao frio. E já estamos finalizando, mas só para falar desses novos desafios e descobertas da prática clínica, né, junto com as evidências científicas. Então, aqui, esse é um estudo, apesar de um pouco antigo, ele fala da importância da tecnologia assistiva como um preditor de felicidade para pacientes com síndrome pós-pólio. Olha que interessante. Então, eles entrevistaram 240 pessoas com síndrome pós-pólio do Reino Unido e os resultados mostraram que os profissionais de saúde, nós, né, eu aqui, eles devem se atentar às necessidades das pessoas com síndrome pós-pólio. Então, a escuta é 98% do que a gente vai conseguir ajudar em termos de tecnologia assistiva.
E por quê? Porque esses pacientes batalharam muito para chegar onde eles chegaram. Então, a gente, em determinado momento que a fraqueza muscular ela está efetiva, a gente avalia, olha para essa fraqueza muscular, mas olha para essa pessoa para entender como que a tecnologia pode favorecer a continuidade dessa função. E as adaptações do ambiente devem ser realizadas, né? Essas mudanças ambientais devem ser estimuladas, né, e conversadas e respeitadas em relação ao que é possível que esses pacientes, esse núcleo familiar, faça. Um ponto importante é que cada vez mais a gente precisa ter métodos de avaliação mais sensíveis para os membros superiores, né, para saber qual é o tipo de tecnologia assistiva que vai ser mais efetiva. Então, só dando exemplo aqui de dois estudos interessantes que usam o dinamômetro digital, Pint-Gaut, né, digital, ou o uso também de, de Nintendo para entender as amplitudes de movimento e a eficiência muscular desses membros superiores. Aqui é só para corroborar o que a gente sabe que as órteses de membros superiores são muito pouco utilizadas no mundo inteirinho. Então, esse é um estudo que mostra que eles avaliaram 114 pacientes com doença do neurônio motor inferior, a atrofia muscular espinhal, e desses, nenhum utilizavam órteses para membros superiores, nenhum utilizavam. E um dos motivos, lógico, quando eles vão ver, é a falta de especialização dos profissionais que acompanham, que não confeccionam as órteses geralmente. Então, a gente tem aí uma batalha grande para cada vez mais os pacientes tenham acesso a esses tipos de órteses, porque é as mãos que vão interagir com o mundo instrumental. Sobre cadeira de rodas, acho que é bem importante também os estudos que mostram, que escutam esse paciente, né? Esse perfil de paciente. Então, aqui é um estudo que foi com distrofia muscular de Duchenne e AMI tipo 2, né? Eles entrevistaram para entender, para diferenciar o contexto, o discurso dos profissionais da área da saúde com o que os pacientes sentem relacionados a uma cadeira de rodas, né? Então, 6 pontos em comum que esses pacientes querem. É o conforto, é o acesso ao joystick, é a prevenção de dor, estabilidade na cadeira e manutenção de pressão do assento, né? Então, não é muito difícil a gente ouvir esses pacientes, entender o que que é importante para ele, e a gente fica mais assertivo na hora de prescrever a cadeira de rodas e seus dispositivos. Aqui é só um ponto que eu acho também bem importante da gente falar, um estudo que foi feito com distrofia muscular do Duchenne, que a introdução de uma cadeira de rodas com verticalização ou stand-up antes da perda da marcha, até 2 anos desse menino perder a marcha, ela aumenta a capacidade de marcha domiciliar por mais 2 anos, ou seja, esse paciente fica deambulador domiciliar por 4 anos por meio de uma tecnologia assistiva prescrita de uma maneira adequada. E a justificativa é principalmente o estímulo que essas crianças têm de ter um sistema de verticalização, que eles podem ficar de pé de maneira independente várias vezes ao dia, sem precisar de órtese, sem precisar de outros tipos de recursos. Aqui é um outro ponto das crianças com atrofia muscular espinhal, né, que a gente tem acompanhado de forma fenomenológica, como eu tenho falado, mas essas crianças já têm mostrado para a gente o quanto que é importante a adequação postural, referências posturais para evitar o desequilíbrio muscular em coluna e pelvis dessas crianças. Então, muitas crianças que adquiriram a marcha, uma marcha, lógico, domiciliar, terapêutica, perderam essa capacidade, né, com os novos medicamentos, porque tiveram que fazer cirurgias de coluna de uma forma muito rápida, recente, e não conseguem mais a aquisição da marcha. Então, como é importante a gente ir observando e criando consensos de segurança, né? Pacientes, crianças com AME, a gente não sabe se vai ter aquisição da marcha ou não, mas elas precisam de referências posturais desde do primeiro carrinho de bebê que elas possuem, por exemplo. Então, só para concluir, acho que a gente conseguiu abordar a importância da equipe interdisciplinar nos atendimentos dos pacientes com doença do neurônio motor, barra síndrome pós-pólio, quais são os métodos de avaliação específicos que direcionam o nosso plano de intervenção, né, e a prescrição da tecnologia assistiva. A terapia ocupacional apoia e potencializa a função de pacientes com doença do neurônio motor, síndrome pós-pólio, com as prescrições desses dispositivos. Existem muitos desafios relacionados ao acesso à tecnologia assistiva no Brasil, muitos, desde qualidade, desde preço, desde, enfim, precisamos abrir mercado
internacional, né? Precisa, enquanto o governo taxar esses equipamentos, cada vez menos acesso os pacientes do Brasil terão. Então, na minha percepção, a, a taxa de imposto tem que ser zero para tecnologia assistiva, né? Para a gente conseguir aí dar acesso aos pacientes de uma forma mais acessível, né? Então, acho que essas políticas públicas do Brasil têm que mudar, tem que ser repensada. Dispensar equipamentos de péssima qualidade não ajuda em nada, né? De tecnologia assistiva não ajuda em nada, só cria lixo, não ecológico, né? Então, acho que aqui esse é um espaço também. Eu sempre acho que os pacientes com síndrome pós-pólio são muito batalhadores de políticas públicas e a tecnologia assistiva ela tem que ser batalhada, ela tem que ser melhorada. Eu não vejo esperança a curto prazo no Brasil. E sempre, da melhor forma possível, aproximarmos a nossa experiência clínica, né, da prática baseada em evidência por meio dos estudos, né, do acesso à ciência. Queria agradecer, esse é o meu e-mail, esse é o meu Instagram profissional e estou super disponível, se alguém quiser conversar um pouquinho mais para frente. Muito obrigada.